É com muita alegria que a equipe do Brasil Paralelo inaugura o maior congresso online do país. Nos últimos 6 meses, a gente tem dedicado a nossa vida para esse projeto. E de fato a gente não tinha noção da proporção que isso ia tomar. São milhares e milhares de pessoas ao redor do Brasil e fora do Brasil que se inscreveram para esse congresso. Isso só nos mostra o quão importante é esse conteúdo na vida das pessoas. Se você chegou até aqui, talvez também já esteja cansado de ouvir apenas uma versão da história, de ficar à mercê das informações tendenciosas da mídia tradicional. O ponto é que não dá mais para continuar do jeito que a gente está. E é por isso que o Brasil Paralelo se propõe a trazer uma outra versão da história e com a qualidade que ela merece. Após muita dedicação, várias noites viradas, viagens exaustivas, colocamos dinheiro do nosso próprio bolso, assumimos o risco. Finalmente chegou o dia de você conferir o primeiro episódio dessa série de 5 capítulos. Os episódios estão fantásticos e você vai poder assistir gratuitamente logo em seguida. Acontece que esses episódios são só uma parte. Para montarmos esses capítulos, nós gravamos mais de 120 horas de conteúdos exclusivos. São aulas, palestras, entrevistas com grandes especialistas abordando e aprofundando os temas mais relevantes da atualidade. Todo esse conteúdo tem mudado a nossa vida. Por isso montamos um pacote premium que te dará acesso a todo esse acervo de conteúdo de forma organizada. É um patrimônio histórico, um marco no pensamento brasileiro. E é dessa forma que vamos dar continuidade nesse projeto de ser uma mídia independente. Precisamos da sua ajuda e da sua vontade de mudar o Brasil para que em 2017 o Brasil Paralelo possa se tornar a primeira mídia independente no Brasil. Muito importante, essa oferta estará disponível somente para os primeiros 1000 compradores. Depois disso o preço será outro. E pode ter certeza que acaba rápido. Então se você quiser adquirir essas 120 horas de conteúdo exclusivo e ser um fundador da nova mídia independente no Brasil, compre agora o pacote Premium. Fique agora com o primeiro capítulo do Congresso Brasil Paralelo e até breve. R$ 13,64% dos homicídios no mundo acontecem aqui no Brasil. No ano em que recebemos as Olimpíadas, levantamos a medalha de ouro em número de homicídios, 59.627. Se considerarmos a estimativa de homicídios não contabilizados, estamos superando a guerra da Síria em número de mortos por ano. O número de assaltos é o dobro da média mundial. De cada 100 crimes cometidos no país, menos de 8 são solucionados. Acontecem 60.000 assassinatos por ano e 55.000 ficam sem solução. Mesmo que apenas 5% dos criminosos sejam presos, temos a 4ª maior população carcerária do mundo, o dobro da população total da Islândia. Como chegamos até aqui? O que nos fez chegar tão longe? Será que as coisas precisam ficar mais graves? Será que o problema ainda não chegou na sua casa? O que estamos fazendo de errado? Talvez o primeiro passo seja conhecer a natureza do problema. E nós pagamos um alto preço pela nossa missão. Então, por ano, nós temos uma média de mais de 500 policiais mortos no Brasil, que são números devastadores.
Praticamente não existe outro país no mundo que tem números como esse. Para cada policial morto, nós usamos aquele estudo da Primeira Guerra Mundial, que para cada militar morto você tem 3 feridos graves sequelados. Então, quando a gente faz essas contas em anos, né, os números são inacreditáveis. A impunidade é a mãe da reincidência. Então, nós temos hoje praticamente um índice de reincidência maior do mundo também. É uma coisa absurda. E isso traz consequências graves na vida de cada brasileiro. Não tem brasileiro hoje que não sofreu ou que não conhece uma pessoa próxima que não sofreu uma violência, que não sofreu um crime, seja de furto, seja de roubo, ou um acidente de carro. Então tem números em alguns lugares do Brasil, a audiência de custódia está liberando uma média de 80% dos presos em flagrante. Então o cenário hoje é esse. E na medida que o criminoso, nós temos casos, está até na internet, de bandidos que foram presos, bandido que foi preso 27 vezes pela Polícia Militar. E o que acontece? Quando você prende um criminoso e ele não cumpre a pena e ele tem essa sensação de impunidade, imediatamente ele vai partir para a reincidência do crime, só que tem um fator complicante nisso. Ele vai ficando, cada vez que ele é solto, mais violento e mais audaz. Em 2015, a arrecadação de impostos no Brasil foi de 1.982 bilhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? 53,9% da arrecadação do Brasil vem das pessoas mais pobres, das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, a maioria da arrecadação do Estado vem dos mais pobres. E depois, para quem vai esse dinheiro, basta ver Bolsa BNDES e outras distorções de tipo, que somados dão mais dinheiro que é saúde, educação, etc, etc. Então, na verdade, os ricos estão sendo financiados pelos pobres. Então você tem saneamento, transporte, educação, saúde, segurança, tudo que for público nisso, você está dentro disso, você está ferrado. Entendeu? Então você tem uma estrutura de um Estado que arrecada brutalmente e não devolve nada, ou seja, quem quiser ter disso tem que comprar de novo. Você tem que comprar a segurança da sua rua, você tem que comprar o transporte privado, a saúde privada, porque você não tem outra alternativa. O Estado não lhe dá nenhum refresco e quem não pode comprar vai ficar morando ali na África para todo sempre. Então você sempre precisa de escravos para sustentar essa casta que sempre existiu. A dinâmica política, a dinâmica de ideias e essa lógica de arrecadatória do governo, a lógica de defender interesses organizados na sociedade, essa lógica que é um pouco reflexo da democracia de voto que a gente tem no Brasil, essa lógica massacra o pequeno. Como o governo brasileiro chegou ao ponto de ter a maior carga tributária do mundo, contando os impostos diretos e indiretos? É simples de explicar. Todo brasileiro trabalha 6 meses por ano para pagar somente o imposto de renda, contribuições previdenciárias, sindicais, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, IPTU e IPVA. E isso é só uma parte, porque tudo que você consome tem um preço maior do que deveria. Porque quem te vende um produto ou serviço também tem que pagar uma série de impostos que são repassados para você. São os famosos impostos escondidos. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. Bom, já sabemos que a única fonte de receita do governo é o imposto. Desde o início eles tinham essa visão de que o Brasil precisaria criar um grande mercado interno, de massas, né, baseado, portanto, na vocação do nosso povo a consumir, daí o Bolsa Família, daí várias alocações sociais, familiares e outras induções ao consumo popular.
criação de um banco popular, que foi uma fraude também, não é? Porque só gastou em publicidade. Enfim, eles fizeram vários mecanismos de demand side, em vez de supply side, achando que o aumento do crédito, ou seja, a disponibilidade de recursos na mão de consumidores iria fazer com que imediatamente a oferta aumentasse, né? Você então tem a típica política keynesiana, vamos abrir buraco, pagar o cara para abrir buraco, depois para fechar o buraco, com esse dinheiro ele vai comprar produtos e o capitalista então vai movimentar os seus espíritos animais, investir. E é uma equação que não funciona. Aliás, o multiplicador keynesiano é uma fraude em si, é uma fraude econômica. O keynesianismo nada mais é do que uma política anticíclica adaptada para período de crise, para tirar o país do ciclo depressivo e levantar. Então, aquilo é necessariamente temporário e emergencial. Na América Latina, o keynesianismo foi transformado em teoria do desenvolvimento pelo Raul Prebisch, né? E nos companheiros virou um mito do desenvolvimento, né? O Celso Furtado e outros. O keynesianismo virou keynesianismo de botequim, como eu digo, e foi o que o Manteiga fez. O Manteiga é um típico keynesiano de botequim, então todas as políticas foram nesse sentido e deram errado, né? Deram errado porque não podiam dar certo, né? Quando você estimula a demanda sem ter a base suficiente dos investimentos, e os investimentos são fracos porque você tem necessariamente no Brasil uma taxa de poupança muito modesta, né? Mesmo juntando com a poupança externa, você não consegue mais de 20% do PIB, e você tem uma despoupança estatal muito grande, né? O Estado ele pratica aquilo que os economistas chamam de crowding out. Ele retira recursos que poderiam estar no setor privado, nos consumidores, nos indivíduos, famílias ou empresários que poderiam ou poupar e emprestar num mercado de crédito aberto, né, baseado em juros não manipulados pelo governo, ou investir, não é? Mas o mercado é muito concentrado no Brasil, mais de 40% do crédito é talvez concentrado nos bancos oficiais, não é? A consequência é: quanto mais dinheiro perdiam, mais dinheiro confiscavam. Quanto mais dinheiro gastavam, mais dinheiro imprimiam. Tudo para dar a impressão que estava tudo bem. Jamais deixaremos que a inflação volte a esse país. Hoje ela está sob controle. O Doing Business é um indicador que mede a facilidade de fazer negócios em um país. De um total de 189 nações, o Brasil está em 123º lugar, perdendo 5 posições em relação à colocação do relatório anterior, o Doing Business de 2015. Os casos mais críticos são os procedimentos para abertura de empresas, em que estamos em 175º lugar. Casos preocupantes também são a obtenção de alvarás de construção, registros de propriedade e regras de comércio internacional. Mas quando, por exemplo, um caso que eu sempre cito, o meu avô comprou o primeiro carro, não tinha ainda as prestações, o mercado de crédito atual, para ele amortizar este custo que ele teve, ele começou a dar carona para as crianças nas escolas e levava para casa. Imagine, colocando um monte de crianças nestes carros, não sei, dos anos 50, 60, imagine isso hoje. Seria proibido, seria processado por normas de segurança e coisas ainda mais complicadas. Então, basicamente, tudo que o pobre tenta fazer é proibido. Todas as profissões, ambulante, informal, é tudo proibido ou muito regulamentado. Então, ou ele fica na informalidade, aí é sujeito a abuso de poder, uso discricionário do poder, ele não sabe, talvez, na maioria dos casos, os próprios direitos perante a lei, ou ele fica desempregado, dependente de assistencialismo, ou ele fica no crime. Se ele entra no mercado formal como empresário, é muito caro, respeitando todas as regras que existem. O governo não devia entrar no campo da produção e do risco do empreendimento. O governo deveria, na realidade, criar as condições para que os empreendedores tenham sucesso. Porque o governo brasileiro, em particular, porque por essa nossa cultura, sei lá de onde nós trouxemos essa cultura de que o governo vai promover o desenvolvimento, isso não existe, né? O que existe no governo, que o governo devia ser um catalisador do sucesso de cada cidadão.
e não simplesmente tentar fazer ele próprio, porque ele próprio se amarrou numa quantidade de leis superadas, antigas, complicadas, e não dá mais para gerenciar empresas, vamos dizer, estatais. No Brasil já não dá mais. As empresas que nós temos hoje ainda estatais, nós vemos que estão se debatendo com problemas que não deveriam existir, e mais num regime de fiscalização do que de produção. Dentro desse panorama, eu gostaria que cada um pensasse no exemplo que a natureza nos dá. A natureza está nos dizendo simplesmente que a padronização não funciona. Não existe duas pessoas iguais. Olhando para uma árvore, não há duas folhas iguais. Olhando para as árvores, não há duas árvores iguais. Quer dizer, não há 2 dias iguais. Essa ideia de padronizar através da legislação, como o governo procura fazer, que todos tenham as mesmas obrigações e as cumpram da mesma maneira, não funciona. Mesmo quando o governo decidiu nos numerar, ele nos numera diferentemente um do outro. Portanto, as diferenças estão aí. Você não tem um livre mercado no Brasil. Nós não temos. A verdade é isso. Se você não tem livre mercado, se você não tem a livre iniciativa, se os seus meios de produção eles são, de certa maneira, limitados pelo Estado, ou seja, não é 100% privado, você não tem capitalismo. Capitalismo não é lucro. Lucro é o resultado de capitalismo. Esse é que é o ponto. Você pegar esses índices econômicos mundiais de liberdades econômicas, né, do Fraser Institute ou da Heritage Foundation, né, Economic Freedom of the World, o Brasil está lá para o final de países parcialmente não livres, né? Você tem os países absolutamente livres, aqueles suspeitos de sempre, Hong Kong, Estados Unidos, Escandinávia, e tem os países menos livres e tem uma terceira categoria de parcialmente não livres e os não livres, China, Vietnã, Venezuela, até o Brasil está num lugar muito ruim para a nossa autoestima nacional. Nós somos uma autocracia como a China, mas economicamente nós somos menos livres que a China. A China tem muito mais liberdade no seu ambiente de negócios do que o Brasil. E eu sei disso porque eu morei lá. O índice que mede a liberdade econômica da Heritage Foundation nos coloca em 122º lugar no ranking mundial de liberdade econômica, de 186 países analisados. O ponto é, nós perdemos a liberdade. A liberdade de construir o novo. A liberdade que nos permite mudar o nosso rumo. A liberdade de escolher para onde o nosso dinheiro deve ir. A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. Alta de quase 2% e fechou o dia cotado a R$ 4,05. E o que todos esses números traduzem é a realidade de milhões. Só este ano a moeda americana subiu mais de 52%. A taxa de desemprego no Brasil bateu um novo recorde. Muita gente nem seguro-desemprego tem mais. Uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político. Todo esse cenário não permite ser um território fértil para a produtividade. De acordo com a pesquisa da The Conference Board, precisamos de 4 brasileiros para equivaler à produtividade de 1 americano. Ou seja, demoramos 4 vezes mais para concluir um trabalho. Por que tanta ineficiência? Além de demorarmos 4 vezes mais para realizarmos a nossa produção, encontramos barreiras quase que intransponíveis na hora de fabricar nossa tecnologia. Além da baixa liberdade econômica e da mão de obra desqualificada, a ciência no Brasil é prejudicada pelo excesso de burocracia, pela alta carga tributária e pela baixa qualidade da base educacional. 99% dos cientistas precisam importar materiais para suas pesquisas. Deles, 76% já perderam suas encomendas devido à demora de retenção na alfândega. Os impostos também são outra barreira na importação. O valor final do produto pode alcançar até 3 vezes mais do que é pago por cientistas nos Estados Unidos e Europa. Nunca conquistamos um prêmio Nobel. 8, 7, 6, 4, 3,
Existem 2 programas na Singularity. Existe o programa profissional, que é de 1 semana, que é para executivos e gente que paga. E existem os programas de 10 semanas, que são abertos para qualquer pessoa no planeta. Então, em 10 semanas você vai lá, não conhece ninguém, você chega lá e aí você tem que criar um negócio. A Made in Space foi criada em 10 semanas num desses que eles chamam de ESP, tá? Nesse programa. Essa empresa Made in Space agora está vai começar a fabricar no espaço fibra ótica. As fibras óticas que vão ser construídas, feitas no espaço, elas vão ter um desempenho de 100 a 1000 vezes maior do que as melhores fibras óticas construídas hoje na Terra. Então se imagina se você traz essa fibra para cá e começa a utilizar essa fibra para transporte de dados, para cálculos matemáticos, quão mais rápidos nós produziremos coisas na Terra. Isso a gente via nos filmes, tá? Isso está acontecendo. Mas isso só está acontecendo porque existe uma liberdade fantástica para a construção disso. E aí eu me dei conta de que eu teria que pegar uma cápsula do tempo, que na verdade é um avião da United, e retornar para cá. Porque agora, se você... é possível viajar no tempo? Sim. Pega um avião e vai para São Francisco. Estamos fazendo tudo errado em educação. Em economia dá para consertar em 2, 3 anos. Educação, se você fizer as coisas certas, os resultados vão vir só daqui a 15 anos. O nosso país tem como slogan a pátria educadora. Nos relatórios do Estudo PISA, os alunos brasileiros ficam apenas no 58º lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados. Apenas 0,8% dos alunos brasileiros atingem os níveis 5 e 6 nas disciplinas, que exigem análises complexas. Em Xangai, na China, primeiro do ranking em matemática, mais da metade dos estudantes integram os níveis 5 e 6 de alta performance. O mais intrigante é que o problema parece também não ser a falta de dinheiro. Primeiro, como ministro da Educação, sempre lutarei por mais recursos em favor da educação. Essa tem sido a minha tese. Agora, eu não posso desconhecer o fato real de que o orçamento, como proporção do PIB investido na área da educação, é um orçamento robusto, considerável, comparativamente ao que ocorre nos principais países do mundo. A gente investe mais de 6% do PIB, 6,6% do PIB, de acordo com os últimos dados, o que nos coloca entre os países de maior orçamento como proporção do PIB do mundo, levando em consideração o levantamento dos membros da OCDE, o que mostra claramente que a gente também tem uma dificuldade que diz respeito à qualidade do gasto, a forma que você investe. Então, muito foi feito aqui de forma dispersa, mais de 80, 90 programas e projetos, cada um sem que pudesse ter um diálogo entre si, uma interação entre si, colocando um grau de ineficiência muito forte e de desperdício de dinheiro público que salta aos olhos e que necessita realmente uma correção de rumo. Países como Suíça, Estados Unidos e Coreia do Sul investem proporcionalmente menos do que o Brasil e têm um retorno significativamente maior. Entretanto, há uma tese que afirma que o problema é a desigualdade de renda. Mas podemos ver o desempenho dos mais ricos versus os mais pobres e compará-los com outros países. Notamos que os alunos mais ricos do Brasil têm uma performance abaixo dos alunos considerados pobres de países desenvolvidos. A educação brasileira hoje está na UTI. O IDEB para o ensino médio desde 2011 não é atingido, a meta fixada, e os anos finais do fundamental também não, o que mostra que falta qualidade. A gente tem um passo muito largo e importante em termos de universalização, de acesso, principalmente no fundamental, mas nós vivemos e convivemos ainda com a realidade muito difícil, afetando diretamente a vida dos jovens e das crianças do Brasil. Isso é tão grave que agora, em 2015, o governo instituiu um novo procedimento de avaliação denominado ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização no país. E identificou, e publicou no meados do ano passado, identificou que 56% das crianças brasileiras
no terceiro ano do ensino fundamental, que de acordo com a própria legislação e o PNE deveriam estar plenamente alfabetizadas, que seriam crianças de 8 anos de idade, essas crianças são analfabetas ou analfabetas funcionais. Então, você definiu o estágio de 1 a 5, elas estão no estágio 1 e 2, ou seja, não conseguem ler e decodificar um texto de 10 linhas, nem tampouco fazer de forma adequada as 4 operações matemáticas. De uma forma cartesiana, você poderia entender que os demais 44% estão alfabetizados. Não, estão em escalas intermediárias. Você só tem 11% das crianças brasileiras que têm um grau de alfabetização plena que permite que passe para as fases subsequentes dos ciclos educacionais sem um gap, sem dificuldade, sem uma diferença no seu processo. O que é que isso acarreta? O aluno, na hora em que ele não consegue introspectar o conhecimento, porque isso é cumulativo, ele vai ficando no meio do caminho. Ou ele se evade da escola, né? ele sai da escola, ou ele se anula na escola. E aí é a progressão automática. O resultado é que as nossas universidades, isso é uma outra estatística, um outro estudo feito pela Fundação do Paulo Montenegro, que foi em 2012, 38% dos alunos que chegaram à Universidade Pública Federal têm dificuldade de alfabetização. Não por acaso, várias universidades federais fazem um curso que eles chamam de parametrização, ou seja, vamos supor que você vai entrar num curso de engenharia ou de tecnologia da informação e você passa 6 meses antes de você ter conhecimento das matérias estudando matemática e português do ensino fundamental, para poder estar ombreado com o conhecimento que vai ser ofertado no ensino superior. É possível que tudo que contamos para você até aqui seja fruto da incompetência de um governo corrupto, deixando os serviços públicos se deteriorarem e as brechas para que tudo isso se agrave com o tempo. A outra hipótese é menos ingênua e dá o crédito para a competência do governo. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Então, não foi um desvio das metas do PT, foi o cumprimento exato do programa.